O moralista sem moral, ele é o retrato mais hipócrita da sociedade que grita por virtude e quando se afoga em vaidade. Ele é aquele que aponta o dedo com fervor, mas esconde a própria mão suja. Ou seja, fala de ética, valores, princípios, vai viver de aparências, conveniências, de discursos que o quê? Não resistem à prática. Ou seja, é como se fosse o juiz que nunca julgou, o pregador que nunca se confessou. E o defensor moral, o defensor da moral, ou seja, que nunca teve coragem de encarar o quê? De encarar os seus próprios abismos. Essas pessoas que pregam a moralidade, são defensores da moral, nunca tiveram coragem de encarar o seu próprio eu, seus próprios erros, seus próprios abismos, próprias angústias, entre vários casos, sabe? Então, a filosofia em si, estudando um pouco sobre isso, ela há séculos ela denunciava esse tipo. Sócrates, por exemplo, já dizia que o verdadeiro sábio é aquele que reconhece a sua ignorância. Mas o moralista sem moral não reconhece nada. Ele se coloca acima, como se fosse imune a quê? Imune à contradição. Como se ele fosse imune à contradição. Ou seja, ele não busca a verdade. Ele busca ser superior. E por isso, sua moral é falsa. A moral é bastante falsa nesse caso. Ou seja, é uma armadura que esconde medo, insegurança, desejo de controle. Ou seja, ele não quer que o mundo seja melhor. Ele quer que o mundo se curve à sua narrativa. Quer que o mundo curve às suas ideias. Quer que o mundo se curve às suas próprias críticas, às suas teses, suas antíteses. Ou seja, só ele quer estar errado. Só ele quer estar certo. Só ele quer ser o dono da verdade. Entende? Então, Nietzsche, ele, em sua crítica à moral dos fracos, ele alertava que muitos dos que se dizem virtuosos apenas sublimam seus ressentimentos. O moralismo, nesse sentido, então, é como se fosse uma vingança disfarçada, sabe? Ou seja, é uma tentativa de fazer o quê? De impor regras aos outros para fazer o quê? Para compensar a própria impotência. Fazem isso para compensar a própria impotência. O moralista, sem moral, não vive o que prega. Ele usa o que prega para controlar o que vive. Entende esses casos? E isso é algo muito perverso. É profundamente perverso. Você observa bem esses casos, ou seja, então de fato esses moralistas estão por toda parte. Os moralistas estão por toda parte. Das redes sociais, das instituições, nas famílias. São aqueles que se escandalizam com o erro alheio. Eles fazem escândalos com o erro alheio, mas eles relativizam os próprios desvios. Ou seja, é algo que exige coerência dos outros, mas vive de contradições. Sempre das contradições, ou seja, eles falam de respeito, mas não respeitam o diferente. Falam de respeito, mas não respeitam o diferente. Ou seja, querem comprar empatia, compra empatia, mas não sabe escutar. Ou seja, são os mestres da retórica, mas analfabetos na prática. Literalmente analfabetos, nesse caso. Sabe qual é o mais grave disso tudo, se a gente analisar? Muitos acreditam na própria farsa. Ou seja, eles criam uma identidade moralista tão rígida, que a gente percebe, uma moralidade tão rígida, que não consegue mais enxergar o quê? A própria humanidade. Não consegue mais enxergar a própria humanidade. Ou seja, se tornam caricatura de si mesmos. Se tornam
prisioneiros de um papel que exige perfeição e quanto negam a própria complexidade. Exige perfeição enquanto negam a própria complexidade. Então, está aí o que o deslize vira uma ameaça. Não há ética, há apenas imagem. Por quê? Porque o moralista, ser moral, não teme errar. Ele teme ser descoberto. Ele tem medo de ser descoberto, que a máscara dele caia. Você percebe esse joguinho? Essa troca de joguinho? Então, a verdadeira moral, ela não se grita. A verdadeira moral, ela não se grita, ela se vive. A verdadeira moral, ela não se impõe, se inspira. Não se exibe, se pratica no silêncio. Se pratica na dúvida, se pratica na humildade. Então, ser moral é reconhecer que somos falhos, que estamos em constante construção. Ou seja, que a ética, de fato, ela não é um pedestal, mas um caminho. A ética é um caminho. Ou seja, e isso exige coragem. Coragem para agir, para se despir da máscara, para admitir incoerências, para aprender com o outro. Entende isso? Então, é por isso que há tantos moralistas sem moral. De fato, há muitos moralistas sem moral, porque é mais fácil parecer do que ser. É mais fácil julgar do que transformar. É mais fácil apontar o erro do que encarar o próprio erro. Ou seja, essa felicidade toda, ela cobra o preço. Ela cobra um grande preço. A perda de autenticidade. Ele perde a sua própria autenticidade. E sem autenticidade, toda a moral vira teatro. E aquele teatro muito triste mesmo. É aquele teatro triste onde o ator acredita no personagem e esquece que no fim a plateia sempre percebe quando a atuação é falsa.